Saudações em Cristo, graça e paz da parte de Deus o Pai com cada um, com cada uma. Um bom dia a todos. É com motivo de muita alegria que viemos aqui, mais uma vez, através dessa ferramenta, para compartilhar da palavra da vida, da palavra que nos sustenta e que nos traz a verdadeira paz. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família e por você estar aqui conosco mais uma vez nesta manhã. Quero agradecer a todos os amigos, os irmãos que têm nos acompanhado e as milhares e milhares de pessoas que têm nos acompanhado nas transmissões e recebido sustento para suas vidas. Amados, o tema de hoje é uma palavra que vai de encontro aos nossos corações, diferentemente das transmissões passadas onde eu falava sobre motivação e ânimo. Hoje eu quero falar sobre prioridades. A palavra nos diz que nós devemos crescer em conhecimento e sabedoria. Então agora estamos motivados, estamos com ânimo, estamos esperançosos, baseados nas transmissões passadas. Se nós aplicarmos em nossas vidas, então assim produzirá frutos. E quais têm sido as prioridades em nossa vida? Você está vivendo de acordo com o que realmente importa para você? Ou apenas seguindo o fluxo da rotina? Amados irmãos, esta é uma pergunta que vem ao encontro de nós nos dias de hoje, onde vemos pessoas andando de um lado para o outro e apenas seguindo o fluxo de suas vidas, que é o nascimento, o crescimento, a fase adulta, o envelhecimento e a sua partida. Será que a nossa vida é somente nascer, crescer e morrer? Será que estamos aqui apenas para pagar contas, fazer contas? Será que estamos aqui apenas para adquirir posses? Sobre esse tema é necessário nós aprender, através dessa transmissão de hoje, sobre o equilíbrio. Nós devemos ter um equilíbrio. E dentro desse equilíbrio tem um ponto de partida. E esse ponto de partida, meus amados, significa a prioridade, a verdadeira prioridade da nossa vida. O Senhor Jesus nos disse que necessário nos é acumular tesouros no reino dos céus, aonde a traça, o ladrão e a ferrugem não entram. Esses frutos permanecem por toda a eternidade. Que não é para nós acumularmos tesouros aqui nesta terra, onde a traça, a ferrugem e o ladrão minam. E se tem uma verdade que nós não podemos negar, é de que as pessoas apenas acham que estão aqui para adquirir posses, para alcançar bens materiais e não tem se focado no ponto principal necessário para as vidas, que é o equilíbrio. E hoje eu trago um relato aqui no Evangelho do Dr. Lucas. Os irmãos que têm a sua Bíblia podem estar nos acompanhando. Lucas no capítulo 10, onde temos aqui um encontro, um diálogo entre Marta e Maria Madalena, irmãs de Lázaro. Amados, nós vamos ver o que está acontecendo aqui, vamos aplicar no nosso tempo e vamos tirar então ensinos fundamentais para que o nosso amanhã seja melhor do que o agora. Os irmãos que têm as suas Bíblias, nos acompanhem no livro de Lucas, no capítulo 10, no verso de número 38. Eu quero saudar os irmãos que já estão conosco aqui, os irmãos que irão nos acompanhar em algum outro determinado momento. O irmão Admilson Aquino, louvado seja Deus pela sua vida, por estar aqui conosco. Saudações em Cristo, um feliz sábado, meu irmão. Essa manhã todo especial, um memorial da criação, um dia santificado por Deus lá no Éden e dado como sinal perpétuo para todas as gerações. Amados, livro de Lucas, no capítulo 10, verso de número 38, que nos diz assim:
Indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha este a irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, meus amados irmãos? Esta é a palavra a qual nós iremos meditar nesta manhã e iremos aprender, porque a regra de fé é: assim está escrito. Vejam que aqui Jesus, ele estava passando por aquela aldeia, e então nós vemos aqui de que Marta o recebeu em sua casa. Esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual se assentou aos pés de Jesus. Primeiro ponto de partida: Maria Madalena escolheu a boa parte. Se assentou aos pés de Jesus para o ouvir. Nós temos aqui duas classes, meus amados irmãos, e vamos fazer uma aplicação para esse tempo. As pessoas que estão na classe de Maria Madalena são as pessoas que têm equilíbrio e que ouvem a voz de Jesus. São as pessoas que obedecem aos seus ensinamentos. As pessoas que não negligenciam os seus afazeres diários, mas que tiram o seu tempo para ouvir a palavra do Senhor. Veja de que Marta, o texto nos diz que está muito ocupada, está muito preocupada com os seus afazeres e também está muito ansiosa. Quantos nos dias de hoje, meus amados, que por a correria do dia a dia não ouvem a voz do Senhor, não ouvem o seu chamado e tampouco notam os seus sinais de um humilde Salvador buscando o encontro com a sua ovelha perdida. Veja de que o texto nos diz aqui que Marta era uma mulher pecadora, assim como nós, mas ela andava muito ansiosa e preocupada com os seus afazeres. Maria Madalena, o texto nos diz também que era uma mulher dada aos desejos da carne. E esta, Maria Madalena, ela foi aceita pelo Senhor e Salvador. Ela foi, então, tida como escolhida, como ela escolheu a boa parte. Mas, amados, o texto nos diz aqui que a receptividade, ela é o ponto-chave da nossa vida. Nós devemos receber esse apelo, esse convite do Senhor. E a pergunta que eu faço para você nesta manhã é: você tem tido equilíbrio? Qual tem sido a prioridade da sua vida? Marta, muito preocupada e ansiosa, diz a Jesus: mande que Maria ajude-me a servi-lo. Quantas são as pessoas que muitas das vezes chegam à nossa volta, até mesmo os nossos familiares ou a multidão que nos cerca, e diz assim: olha, não perca tempo com esse negócio do Evangelho, não perca tempo em ouvir esta palavra. Olha, isso daí é fanatismo, isso aí é heresia, isso aí é um conto de fadas, isso aí não funciona. Amados, essas pessoas são as Martas modernas. Nós não devemos dar ouvido, devemos ter equilíbrio, não negligenciar o trabalho, os estudos, mas tirar o momento para ouvir aos pés do Salvador aquilo que Ele tem para nos ensinar. Este é o assunto aqui tratado como a verdadeira prioridade que devemos ter em nossas vidas. Veja de que esse texto fala sobre a hospitalidade e também nos ensina para não termos uma certa murmuração. Quantos de nós, meus amados, andamos ansiosos e impacientes?
e que por vezes as coisas, os planejamentos das nossas vidas não ocorrem da maneira como a gente desejava, e por isso murmuramos e até mesmo culpamos a Deus pelas coisas terríveis que têm acontecido em nossas vidas. Entendemos que tudo isso é porque nós não nos assentamos aos pés do Senhor para o ouvir. Não é errado a gente trabalhar, estudar e ter um momento de lazer, até mesmo cuidar do nosso corpo com as atividades físicas. Mas o errado é fazer somente isso e negligenciar, omitir a parte de ouvir a palavra do Senhor, sentar aos pés do Salvador e entender, assim como Maria, de que escolhemos a boa parte, a qual permanecerá para sempre, permanecerá para a vida eterna, meus amados. A história de Marta e Maria nos ensina sobre a importância e as prioridades certas em nossa vida. Nosso serviço diário não deve tomar o nosso foco. A correria do dia a dia, as preocupações do dia a dia trazem insegurança, desânimo, preocupação, nervosismo, estresse. Faz com que a gente não olhe para o foco, não olhe para Jesus, e faz com que então a gente ande somente correndo atrás do vento, nunca estando satisfeitos, meus amados. Nós vemos de que Maria nos ensina de que a melhor prioridade da nossa vida, a melhor parte da nossa vida é estar aos pés do Salvador. E assim como bem ele disse, se nós o amamos, nós então obedecemos aos seus mandamentos, assim como ele tem obedecido aos mandamentos do seu Pai. Jesus é o Filho literal de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Jesus é o que nos traz o verdadeiro sentido, a verdadeira importância de ouvir a palavra de Deus e priorizar a melhor parte. Porém, meus amados, entendemos aqui com o texto que o perigo da distração nos leva à impaciência. Essa impaciência, ela nos prejudica, meus amados. Por isso são as pessoas que correm de um lado para o outro em tratamentos com psiquiatras, psicanalistas e outros profissionais da área, e buscando então um tranquilizante, um domínio próprio, uma mansidão em laboratórios, em indústrias farmacêuticas, e elas não têm alcançado aquele anseio, aquele desejo real da fome da sua alma que está aflita e angustiada. Nós temos que cuidar para não se distrair com as coisas à nossa volta. Lembra da transmissão passada que eu falava sobre a distração de Pedro? Que por causa dessa distração ele começou a afundar nas preocupações da sua vida e o mar já estava o afogando. Quantos de nós não somos assim em nossas vidas? Porque não fizemos como Maria Madalena e nos assentamos aos pés de Jesus com a meditação diária da palavra do Salvador, os ensinamentos dele para as nossas vidas. Veja que nós aqui entendemos sobre a devoção de Maria Madalena. É necessário para as nossas vidas. É necessário que a gente dedique o nosso tempo em examinar as Escrituras Sagradas para crescer em conhecimento e saber fazer aquilo que agrada ao Senhor e auxilia o nosso próximo. Os irmãos estão entendendo até aqui? Se você está gostando dessa mensagem, meu amado, nos ajude no compartilhamento e indique essa transmissão para mais pessoas. Também estará no nosso canal lá no YouTube. Os irmãos podem estar se inscrevendo lá e estar nos acompanhando. Queridos, essa passagem
nos ensina de que nós temos que ter aquilo que eu falava, uma compaixão, um amor ao ensinamento de Jesus. Porque vejamos que Maria Madalena, ela dedicou o seu amor, a sua atenção, ela ofereceu aquilo de mais importante que ela tinha em sua vida, que é o seu tempo, nos ensinando assim que nós também devemos dedicar o nosso tempo diário a ouvir a voz do Senhor e Salvador, para não cairmos no perigo da distração e ficarmos ansiosos. E quantas são as pessoas que têm procurado nesse dia de sábado o profanar? Quantas são as pessoas que nesse dia especial que Deus santificou lá no Éden, na criação, e nos deu como um presente, porque o sábado foi feito por causa de nós, nesse dia tem seguido como os outros dias seculares, cuidando dos seus próprios interesses, dos seus próprios afazeres, da sua própria vontade. Quantas são as pessoas que nos dias de hoje, as mulheres, se dedicam somente à cozinha, somente à limpeza da sua casa? Quantos são os homens que se dedicam somente aos afazeres da sua casa, a cortar grama, a lavar carros, a dedicar boa parte do tempo desse dia para cuidar dos seus próprios interesses, em fazer as suas próprias vontades e assim profanar. Mas a semana se iniciando no dia de amanhã, elas estão ansiosas, aflitas, preocupadas, sobrecarregadas e não entraram no descanso verdadeiro de Deus. É necessário nós aprender com Maria Madalena que nós precisamos frear e descansar na provisão do Senhor, ouvir a sua voz. Tome um tempo especial no dia de hoje para participar dos encontros com a família, das meditações da palavra diária, e deixe os seus afazeres seculares para o dia de amanhã, para os outros 6 dias da semana. Meus amados, assim você provará e verá de que Deus é fiel. Porém, nós podemos se agradar na presença do Senhor, aplicando essa passagem à nossa própria vida como um teste próprio. É um estado de caráter que vai nos produzir as seguintes perguntas: os meus pensamentos, com o que eu tinha ocupado? Com as coisas do mundo ou com as coisas do Senhor e Salvador? Devemos buscar a vontade do Senhor e fazer como Davi. Ensina-nos a contar os nossos dias e fazer aquilo que lhe agrada. Amados irmãos, a nossa vida ela é breve. Parece que foi ontem que eu e você tínhamos pressa de fazer os 18 anos. E hoje estamos aqui talvez com 30, 40, 50 ou mais, recordando dos momentos felizes que tínhamos na nossa infância. Mas por que tanta pressa? Por que tanta pressa? Se o que importa verdadeiramente é o equilíbrio e a prioridade de ouvir aos ensinamentos de Jesus. Estamos aqui para escolher a quem servir: adoração, obediência e lealdade. Há apenas 2 senhores, Jesus e o nosso inimigo. Este inimigo, ele tem ocupado a mente e o coração do homem nos dias de hoje, de tal forma que as pessoas têm tido a Bíblia como um livro engraçado, a Bíblia como um livro religioso apenas, ou pessoas que se dizem cristãs, tendo tido a Bíblia como um amuleto da sorte, deixado esquecido lá em cima da estante, em cima da mesa, numa página aberta, e não tem meditado e obedecido com os ensinamentos do Senhor e Salvador. A palavra nos diz que é necessário a gente comer este livro. No início ele vai se tornar amargo no nosso ventre, mas depois se tornará doce como favos de mel em nossos lábios. Aquilo que nós achávamos que era para a morte, aquilo que nós achávamos que era pesado, em verdade era para a nossa vida. É o manual e a regra de fé para nós vivermos e alcançarmos a verdadeira prioridade, o verdadeiro objetivo
de nossa vida. Entendendo tudo isso, meus amados, essas coisas boas que a gente pensa que é fundamental para a nossa vida, como limpar a casa, cuidar dos nossos próprios interesses, fazer somente aquilo que agrada a mim, o meu ego, faz com que a gente perca algo melhor. Veja bem, as coisas que parecem que são para a nossa vida, no final darão em morte, está escrito. Então aquilo que parece que está me agradando nos dias de hoje, no final a gente verá que ocupou o nosso tempo e que não nos trouxe a verdadeira finalidade, a verdadeira prioridade para as nossas vidas. Assim como Marta, que andou preocupada e ansiosa com seus afazeres, não teve o cuidado de ver que aquele que estava hospedado em sua casa é Jesus. Amados, entenda uma coisa. Essa mensagem de hoje é a presença do Senhor Jesus invadindo a sua casa. E talvez você se distraia com uma coisa ou outra, mas eu quero te convidar a prestar atenção no que aqui está sendo falado. Jesus está entrando na sua casa nesse momento. Jesus está tendo um encontro diário e quer ter uma intimidade com você através dessas palavras que não são minhas, mas daquele que me enviou. Amados, o Senhor Jesus deseja ter um encontro pessoal com a sua vida, com a sua família, e deseja mudar esse cenário de ansiosidade, de preocupação, de medo, de insegurança, de falta de ânimo. Ele é o provedor, meus amados. Se necessário, preciso, Ele estenderia uma mesa farta no deserto para nos alimentar. Então, por que você está preocupado? Por que você está aflito? É necessário você frear, você deixar as coisas seculares de lado e tirar um momento todo dia, não só hoje, e meditar na palavra do Senhor e Salvador. Eu te aconselho a começar pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e se alimentar desse pão da vida, dessa água da vida. Amados irmãos, porque senão nós podemos correr o risco de nunca estarmos satisfeitos, porque apenas uma coisa é necessária para nós. Apenas uma coisa é necessária para nós. A verdadeira prioridade na nossa vida é viver um propósito, o propósito do Senhor Jesus para as nossas vidas, o chamado. Essa é o verdadeiro objetivo de nossas vidas. Estamos aqui para seguir a Ele, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a pessoa que nos conduz ao Pai. Ele é a pessoa que vai à nossa frente, meus amados. Veja aqui que o texto está nos dizendo de que se nós buscar aquilo que nos traz felicidade, também nos trará paz e crescimento. Mas nós não podemos perder a atenção, as distrações do dia a dia. Meu amado, não desvie o seu foco. Assim você colherá de ter a presença do Senhor sobre a tua casa, sobre a sua vida. Agora, meus amados, a conclusão é: se nós fizermos como Maria Madalena, ouvir a voz do Senhor todos os dias, nós receberemos em nossas casas as coisas eternas. Mas nós devemos ter esse desejo de aprender, de ouvir a voz dele. Nós podemos hoje mesmo ter um encontro com esse Senhor. O Senhor Jesus deseja habitar na tua casa, no teu relacionamento e nos teus negócios. Cuide-se, não negligencie o momento diário de sempre estar ouvindo a voz do Senhor. Não caia no mesmo exemplo de desobediência e de desatenção de Marta, que cuidava somente dos seus afazeres, das suas vontades seculares. Freie, descanse, entre na presença do Senhor,
ouça sua voz, não endureça o seu coração. E assim, então, você provará, assim como Maria Madalena, das coisas eternas que Ele tem prometido para a tua vida. E sem dúvidas alguma você terá paz, domínio próprio, paciência, benevolência, mansidão, amor. Os frutos do Espírito Santo serão sobre as tuas vidas. E então você verás a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. E você verá que essa luz de Jesus, ela transcende a luz do próprio sol, pois Ele é a luz da nossa justiça. Que todos tenham um excelente dia de sábado, que a graça e a paz do nosso eterno Salvador Jesus Cristo estejam sobre as suas vidas. Que Deus, o Pai, que enviou o Espírito do Seu Filho aos nossos corações, possa estar provendo o sustento no momento próprio para cada um, cada uma. Nos ajude no compartilhamento dessa mensagem, leve para mais famílias, para mais pessoas. Lembre-se, tenha como prioridade ouvir ao Senhor Jesus. Tire um momento, um devocional da sua vida todos os dias de meditar na palavra do Salvador e obedecer. Assim então você verás a diferença em suas vidas. Amados, o momento é agora, a porta está aberta e o Senhor espera ter um encontro todo especial no dia de hoje com você. Que Deus possa vos abençoar. Eu espero você para a próxima transmissão e até breve. Desfrute daquilo que o Senhor tem prometido para as suas vidas. Até!